Zaidan, outra internacional e que fala da relação dos Estados Unidos com a ilha de Cuba e uma sanção dos Estados Unidos com relação a verbas para a Polícia Nacional Revolucionária e aos funcionários que fazem parte, altos funcionários, pelo menos é o que diz a nota, que teriam participado na repressão aos protestos acontecidos na ilha há algumas semanas. Como é que você viu essa sanção? Ronald, há uma lei nos Estados Unidos, que é a lei Magnitsky. Ela é de 2012, porque uns 3 anos antes, em uma prisão russa, uma prisão federal, morreu um advogado tributarista, o Sergei Magnitsky, e ele estava investigando fraudes financeiras de autoridades russas. Aqui não é referência ao Putin, mas de autoridades ali. Ele foi preso, e é fácil, né, para uma autocracia arrumar algum motivo para o sujeito ser preso, e morreu na prisão. E os Estados Unidos acusaram autoridades russas pela morte dele. E aí, em 2012, o Congresso dos Estados Unidos aprovou essa lei. O governo Obama, né, aprovou essa lei que, a partir de 16, ela se estende, ou seja, a possibilidade de punir autoridades em outros países com a lei Magnitsky, autoridades que estejam envolvidas em opressão, repressão, prisões ilegais, tortura, morte de dissidentes, esse tipo de coisa. E agora, usando essa lei Magnitsky, o Biden aumenta as sanções que o Trump havia aplicado, né? No mundo da fantasia ali, as pessoas diziam, aquelas sanções eram do Trump, né? Com o Biden, eles voltarão ao estágio anterior, do período Obama, que ensaiou ali uma aproximação com Cuba, deu até alguns passos nessa direção. Os dois governos deram, né? Na época o Pedro Castro e o Raul Castro e o Obama. Então, agora o Biden mostrou que não, que a política americana vai além de quem está na Casa Branca. E que não, até porque há sempre a preocupação com o eleitorado de origem cubana, principalmente na Flórida, não só na Flórida, mas principalmente na Flórida, e que geralmente é decisivo em eleições. Então, eles fazem acenos para esse eleitorado. Agora, o governo cubano, ele, inclusive essa semana, domingo agora, fez um anúncio, né, de que vai permitir importações de produtos, de insumos, na verdade, para produção, não produtos acabados, mas insumos para produção, e tenta modernizar, mas muito timidamente, a economia do país. Só que a questão é política. O pessoal, por exemplo, que escreveu no New York Times, né, o Lula, o Chico Buarque, escreveram uma carta, na verdade paga, né? O New York Times recebeu uma grana para publicar a carta, é informe publicitário, né, como chamamos aqui, defendendo o fim do embargo, e uma carta direcionada ao Biden. O Biden não vai se sensibilizar com esse tipo de coisa. E é preciso que quem defende o fim do embargo demonstre isenção. Por exemplo, para criticar a repressão em Cuba. Adolescentes foram presos em julgamentos que duraram horas, não dias, horas. Adolescentes foram condenados a 8 meses de prisão porque participaram de manifestações. Ou seja, é uma ação ditatorial de repressão a qualquer pequeno foco de dissidência, que é adolescente protestando na rua, né? Prenderam cantores, principalmente aqueles que estavam envolvidos naquela música que virou um hino dos manifestantes. E o que esse pessoal está pedindo, basicamente, é melhoria econômica, fim daqueles apagões que atormentam a ilha, aqueles apagões elétricos, e mais liberdade. E esse mais liberdade é que incomoda o regime. E a resposta do presidente cubano foi lamentável, né? Dizendo que aquele pessoal, aquele povo todo nas ruas, era constituído de agentes pagos pelos Estados Unidos. A resposta padrão, ridícula, né? E cruel, porque a gente que está passando necessidade, ele está dizendo que os caras estavam lá porque receberam dólares para irem para as ruas. Então quem pede o fim do embargo, e o embargo é obviamente discutível, mas essas pessoas precisam mostrar isenção.
E também uma posição crítica em relação à ditadura cubana. Mas não, eles falam do governo cubano como sendo um governo democrático e atacam apenas o embargo. E aí não tem digamos, respeitabilidade na sua reivindicação pelo fim do embargo, porque não são isentos em relação a Cuba. Não defendem o povo cubano, defendem só o regime cubano. E claro, isso não vai mudar muito, porque Cuba, 2 Antonovs saíram da Rússia em direção a Cuba. Algum caça americano levantou para interceptar os Antonovs? É óbvio que não. Não é um bloqueio militar, é um embargo comercial, mas que não impede Cuba de ter relações com a Europa, e tem, de ter relações principalmente com a Espanha, e ter relações com China, com Rússia, com Irã, como tem normalmente. Né? Culpar o embargo pelos problemas de Cuba é uma desculpa esfarrapada, que já fez sentido há 50 anos, hoje não faz mais. A música citada por você é Pátria e Vida, né? Que foi entoada pelos manifestantes e que virou hit, né? Lá em Cuba.